Meus pais expulsaram a mim e a minha filha de 6 anos durante o jantar de Natal. Vão embora. A gente nem queria vocês aqui, disse minha irmã. Melhor Natal sem vocês, completou minha mãe. Eu não implorei. Apenas disse, então, Feliz Natal. A hipoteca volta a ser de vocês. 10 minutos depois, eles estavam me implorando para desfazer aquilo. Mas, sendo sincera, eu nem queria ter ido. Meus pais e eu nunca tivemos a melhor das relações ao longo dos anos. E, quando digo a não a melhor, quero dizer que mal nos falamos, a não ser para discutir. Mas neste ano, algo em mim quis tentar. Talvez fosse culpa, ou talvez apenas o cansaço de guardar ressentimento por tanto tempo. Ou talvez fosse por causa da minha filha. Ela tem 6 anos agora, idade suficiente para notar como outras crianças falam de grandes jantares em família, de correr pela casa da avó, de todo mundo se abraçando, rindo e cantando. Ela nunca teve isso. Só conheceu a versão fria. E, por algum motivo, eu achei que pudesse remendar alguma coisa, só o suficiente para que ela sentisse que pertencia a algum lugar, que existia um Natal de verdade esperando por ela. Então vesti aquele suéter vermelho que não usava há anos, ajudei minha filha a colocar um vestidinho que ela mesma escolheu, preparei uma leva de biscoitos de açúcar em forma de estrelas e dirigimos cerca de 20 minutos sob uma neve leve. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu me arrependia. Não sei o que eu esperava. Um milagre. Quando chegamos, a casa estava iluminada como algo saído de um catálogo. Perfeita demais. Sempre foi. Bati e depois entrei. Minha irmã já estava lá. Ela levantou os olhos, me viu e nem tentou esconder o revirar de olhos. Minha mãe apareceu da cozinha com uma colher em uma mão e uma taça de vinho na outra. Deu aquele sorriso forçado que ela domina tão bem e murmurou, sem emoção, ah, você veio. Aquela foi a recepção. Nenhum abraço, nenhum calor, meu pai nem levantou os olhos da TV. Pensei que talvez fosse só o começo constrangedor. Às vezes leva alguns minutos para o clima se ajustar. Talvez depois do jantar as coisas amolecessem. Soiler, não amoleceram. Sentamos à mesa e a conversa seguiu como se nós não estivéssemos ali. Minha filha entregou baixinho à minha mãe uma pulseirinha que tinha feito com miçangas. Ela estava tão animada. Guardou no bolso do casaco durante todo o caminho para não esquecer. Minha mãe abriu como quem desembrulha um recibo, olhou e disse, não é muito meu estilo. E colocou ao lado do saleiro. Minha filha apenas assentiu e baixou os olhos para o prato. Ninguém disse nada. Eu tentei. Perguntei como tinha sido o ano deles. Minha irmã suspirou e disse algo como, vamos parar de fingir que somos próximas. Minha mãe resmungou algo sobre pessoas que aparecem quando bem entendem e agem como se fossem família. Eu não respondi. Nem sequer olhei para eles. Estava focada demais na minha filha, que cutucava o purê de batatas com o garfo. Então minha irmã disse alto e claro, você pode ir embora. A gente nem queria você aqui. Minha mãe riu. Sinceramente, o melhor Natal sem você. Eu me levantei. Não estava com raiva, nem surpresa. Só cansada. Peguei meu casaco, segurei a mão da minha filha e disse, então, Feliz Natal. A hipoteca volta a ser de vocês. No começo, eles não entenderam. Meu pai parou o garfo no meio do caminho até a boca. Minha mãe ficou me encarando. Minha irmã riu, como se eu estivesse blefando. Eu fui até a porta. Quando saí, o frio bateu forte, mas ainda assim foi melhor do que o calor sufocante daquela casa. Eu estava prendendo minha filha na cadeirinha do carro quando ouvi a porta se abrir. Minha mãe gritou meu nome. Meu pai também chamou, perguntando o que eu quis dizer com aquilo. Eu ouvia os passos esmagando a neve atrás de mim. Apenas sorri, entrei no carro e fui embora. 10 minutos depois, meu celular estava vibrando sem parar. Ligações, mensagens. Minha irmã mandou um textão perguntando se eu estava falando sério ou sendo dramática daquele jeito. Meu pai queria conversar, mas já estávamos na estrada. Minha filha perguntou se ainda podíamos assistir a um filme quando chegássemos em casa. Eu disse que sim.
O que eles ainda não sabiam, ou o que eu não tinha lembrado a eles, era que 6 meses antes, quando meu pai estava prestes a perder a casa por causa de um erro no empréstimo, eu tinha refinanciado tudo no meu nome. Eu salvei a casa. Eles assinaram os papéis sem ler direito, não fizeram perguntas, nem me agradeceram. Agiram como se nada tivesse acontecido, até o momento em que eu devolvi a responsabilidade. O primeiro correio de voz chegou antes mesmo de eu entrar na garagem. Era meu pai, tentando parecer calmo. Ele perguntou o que eu quis dizer sobre a hipoteca e disse: talvez a gente devesse ter uma conversa de verdade. Depois minha mãe mandou 2 mensagens, daquelas longas, tentando fazer parecer que eu tinha entendido errado o tom dela, como se tudo que eu ouvi naquela mesa estivesse só na minha cabeça. Minha irmã nem tentou disfarçar. A mensagem dela foi direta: você tá falando sério agora? Eu não respondi a nenhum deles. Fiz pipoca com a minha filha. Assistimos a um filme de Natal e ela adormeceu no sofá, com a cabeça no meu colo. Pela primeira vez naquele dia, parecia Natal. Na manhã seguinte, eu tinha 6 chamadas perdidas do meu pai, 4 mensagens da minha mãe, e minha irmã aparentemente tinha organizado sua própria festinha de autopiedade no grupo da família, reclamando que eu tinha arruinado o feriado e feito um anchilique legal em que ninguém entendia. Ela fez parecer que eu tinha chegado ao jantar com uma bola de demolição. Eu não disse uma palavra. Nem para eles, nem no grupo. Nem mesmo quando minha tia respondeu: Karen, talvez você devesse se explicar, querida. Eu apaguei o grupo da família. Aquilo fez bem. 2 dias depois, recebi um e-mail formal dos meus pais. Um e-mail de verdade, com linha de assuntos sobre a situação da hipoteca. Quase chegou a ser engraçado. De repente, eles lembraram como as coisas funcionavam. Li com calma. Minha mãe tentou bancar a tranquila, dizendo que não estava claro o que eu quis dizer quando falei que a hipoteca voltava a ser deles. Meu pai perguntou se tinha havido algum mal-entendido na papelada. Não houve. 6 meses antes, eles estavam à beira de perder a casa. Meu pai tinha feito algumas escolhas ruins de investimento e estava afundado em dívidas. A casa estava a poucas semanas da execução. Eu era a única da família com crédito e renda bons o suficiente para tirá-los daquela situação. Então fiz isso, em silêncio. O acordo era simples: eu assumiria a hipoteca e eles poderiam continuar morando lá pelo tempo que precisassem, desde que não queimassem a última ponte que ainda existia entre nós. Mas eles mesmos acenderam o fósforo. 3 cliques depois, entrei na conta e cancelei o débito automático que eu tinha configurado. Em seguida, respondi com uma mensagem bem curta: a próxima parcela vence em janeiro. Sugiro que façam um orçamento. Nenhuma resposta. Em vez disso, eles partiram para o plano B, culpa. Alguns dias depois, minha mãe postou no Facebook uma foto sorridente de um homem segurando uma das minhas guitarras antigas, algo que eu tinha deixado no sótão quando me mudei. A legenda dizia: tão orgulhosa de doar as coisas antigas da Karen para pessoas que realmente precisam neste Natal. Bondade é de graça. Coração vermelho, eu fiquei olhando aquilo por um tempo, depois fui ver os comentários. Minha irmã deixou um emoji de risada e escreveu: já devia ter feito isso há anos. Eu não reagi. Não mandei mensagem, não liguei, nem sequer tirei o like da foto. Apenas silêncio. No dia seguinte, percebi que eles também tinham se livrado de vários dos meus livros antigos e álbuns de fotos. Postaram outra imagem de doações, agora com um versículo da Bíblia. Era como se estivessem transformando o ato de me apagar em um espetáculo público. Reconheci a caixa ao fundo. Tinha meu nome escrito com caneta permanente. Eu não disse o quanto aquilo me deixou com raiva. Não tentei explicar o quão pessoais algumas daquelas coisas eram. Apenas deixei que fizessem o teatrinho deles, porque o que eles não sabiam era que aquilo ainda não tinha acabado. Eles passaram tanto tempo tentando me afastar que esqueceram quem ainda segurava as cordas em silêncio. E, mais cedo ou mais tarde, começariam a sentir falta da estabilidade que eu vinha oferecendo havia anos, sem nenhum agradecimento. Eles achavam que eu ia perder o controle, gritar, aparecer na porta deles, escrever algum texto longo e emocional na internet sobre como tinham me machucado. Era isso que estavam esperando.
Não sabiam que eu já tinha parado de atuar quando não reagia ao fato de terem expulsado a mim e a minha filha no Natal e quando não mordia isca ao ver minhas coisas pessoais sendo doadas a estranhos e exibidas como se eles fossem santos. Acho que isso os confundiu no começo, mas depois a confusão virou outra coisa, algo que eu conseguia sentir mesmo sem eles dizerem nada. No começo, eles ficaram com medo. Tentaram fingir que eu não importava. Sempre foi esse o plano B deles. Agir como se eu fosse o problema e acreditar que, se me ignorassem por tempo suficiente, eu acabaria voltando de joelhos. Mas desta vez, eu não voltei. Não falei. Não fiz nem o menor gesto na direção deles. O que eu fiz foi fechar, um por um, todos os registros financeiros que eu já tinha aberto para eles. Meu nome não estava só na hipoteca. Estava por trás de várias outras coisas, coisas pelas quais eles nunca agradeceram, mas das quais dependiam sem questionar. A conta de gás, por exemplo. 2 invernos atrás, minha mãe me disse que estavam tendo dificuldade para pagar, e eu me ofereci para cobrir até fevereiro. De alguma forma, isso se estendeu para o inverno seguinte. E para o outro também. Aquele apoio acabou. O seguro do carro também. Eu vinha pagando metade desde que meu pai perdeu um trabalho freelance e pediu ajuda temporária. Ele disse que seriam 2 meses. Isso foi há 14 meses. Acabou. Cancelei todos os débitos automáticos que eu mantinha discretamente nos bastidores e observei enquanto nada acontecia. Nenhum obrigada, nenhum pedido de desculpas. Só silêncio no começo. Depois vieram as postagens. Minha mãe publicou uma daquelas frases dramáticas sobre uma foto borrada de praia. Algo como: família nem sempre é sangue. É quem aparece. Ninguém curtiu. No dia seguinte, ela postou de novo: ser gentil não custa nada. Algumas pessoas nunca aprendem. Eu não respondi. Nem sequer visualizei. Minha irmã mudou de estratégia. Me mandou um print de um GoFundMe falso que ela tinha criado, uma brincadeira com o título: Salvem nossos pais da filha ingrata. Tinha uma foto do meu pai carrancudo ao lado de uma árvore de Natal. A meta era 5 milhões de dólares. Ele achou hilário, ela escreveu: brincadeira. Eu apenas arquivei a mensagem sem abrir. E foi aí que as coisas começaram a rachar, porque eles não estavam só com raiva de mim. Estavam com raiva porque não estavam tendo espetáculo nenhum. Isso sempre foi o que manteve a órbita da nossa família disfuncional girando: conflito, trauma, a performance de estar certo. Mas eu não estava mais jogando. E isso os assustou mais do que qualquer discussão jamais assustaria. Na terceira semana de silêncio, eles pararam de fingir. Recebi um e-mail do meu pai com o assunto: questão sobre a hipoteca. A mensagem tinha uma única linha: precisamos falar sobre o pagamento de janeiro. Alguma coisa mudou? Mudou. Tudo mudou. Eu não respondi. Em vez disso, encaminhei os dados da conta e avisei ao banco para não enviar mais notificações para o meu endereço. Aquilo não era mais responsabilidade minha. Que eles lidassem com o peso que sempre acharam que estava abaixo deles. Minha irmã ficou ainda mais barulhenta. Soube por outras pessoas que ela começou a dizer que eu estava cortando toda a família sem motivo algum, convenientemente omitindo a parte em que eles expulsaram a própria filha e a neta durante o jantar de Natal. E então veio o cartão. Minha filha recebeu pelo correio um envelope rosa. Dentro havia um unicórnio de desenho animado e um cartão presente de $25 para uma rede de lojas de brinquedos que tinha fechado havia 3 anos. O cartão não estava assinado. Nenhuma mensagem, só aquilo. Eu não comentei nada com a minha filha. Ela também não falou nada. Não perguntou por eles nem uma única vez, nem mesmo depois de termos saído da casa deles, no meio da neve. E isso, honestamente, dizia tudo. A culpa foi aumentando. Minha mãe postou outra foto, uma imagem minha ainda bebê no colo dela, com uma legenda sobre memórias que a gente guarda mesmo quando as pessoas mudam. Nenhuma curtida. Um único comentário de alguém que ela provavelmente conheceu no ensino médio, dizendo apenas: força aí. Ela estava se desmanchando, e os dois começavam a perceber que o silêncio de alguém que antes gritava é um aviso. Então eu continuei em silêncio, porque isso não era só sobre o que eles tinham feito comigo.
Era sobre o que tinham tirado da minha filha. A paz, o acolhimento, a sensação de estar segura perto de pessoas que deveriam te amar sem condições. Eles não me expulsaram apenas a mim. Expulsaram ela também. E nem piscaram ao fazer isso. Mas estavam prestes a aprender como é ser deixado de fora. Eles sempre odiaram minha tia Denise e o tio Rob. Odiaram de verdade. Era, em grande parte, inveja. Denise tinha a vida que minha mãe sempre quis. Um bom casamento, uma casa bonita, filhos que ainda apareciam para visitar. Minha mãe dizia que eles eram falsos. Mas eu me lembro dela acompanhando cada postagem de viagem da Denise como um falcão. Foi aí que tive a ideia. Se meus pais queriam um espetáculo, eu daria um. Mas não do tipo ao qual estavam acostumados. Nada alto, nada raivoso, nada bagunçado. Um presente. Era só disso que precisava. Reservei o cruzeiro numa tarde qualquer de quinta-feira. Minha filha estava colorindo a mesa da cozinha, cantarolando algo desafinado, e eu no laptop, passando os olhos por promoções. Nem foi algo planejado. No começo, eu só estava curiosa. Até que vi a oferta, 2 semanas com tudo incluído, suíte com varanda, paradas em Aruba, Santa Lúcia, República Dominicana. E pensei na Denise. Minha mãe costumava chamá-la de plástica. Dizia que ela usava pérolas falsas e um sorriso falso. Que o marido provavelmente atraía e que os filhos só fingiam gostar dela por causa de herança. Enquanto isso, Denise foi a única que realmente apareceu quando eu tive minha filha. Levou sopa quando eu fiquei doente. Deu uma cadeirinha de carro quando a minha quebrou. Nunca fez alarde. Apenas ajudou. Então reservei tudo para ela e para o Rob. 2 passagens, pacote completo, cabine melhorada. E depois esperei, porque eu sabia que Denise ia postar. Ela sempre postava, mas era inocente. Do tipo de pessoa que ainda acredita em gratidão pública. E, como era de se esperar, 3 dias depois apareceu. Um presente da nossa doce sobrinha Karen. Dá para acreditar? Um cruzeiro. Nunca nem ficamos em um barco por mais tempo do que a balsa de Staten Island. Nos sentindo tão amados e abençoados. Obrigada. 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 Eu não compartilhei, não comentei. Apenas observei. E, em poucas horas, o drama começou. Primeiro veio a mensagem passivo-agressiva da minha mãe: que bom ver você finalmente valorizando pessoas que fingem se importar. Depois, minha irmã postou algo aparentemente sem relação, mas suspeitosamente no mesmo momento, uma foto dela em frente a uma agência de viagens, com a legenda manifestando. Eu continuei em silêncio. Na manhã seguinte, recebi um correio de voz do meu pai. Ele soava como se estivesse tentando sorrir enquanto mastigava vidro. Disse que estava muito feliz pela Denise e pelo Rob e que, quem sabe um dia, eu poderia recomendar uma companhia de cruzeiros para eles também. Apaguei a mensagem antes de chegar ao fim. Então aconteceu algo inesperado. Denise me mandou uma mensagem. Não era um agradecimento, nem uma selfie empolgada fazendo malas. Ela enviou um print. Minha mãe tinha escrito para ela. Era curto. Dizia: interessante a sua escolha de aceitar isso. Mas acho que é fácil quando você não criou ela. Fiquei olhando aquilo por um bom tempo. Não por surpresa, mas pelo que veio depois. Denise respondeu. Escreveu: você também não criou ela. Só deu à luz. Quase deixei o celular cair. Aquela mulher tinha mais de 60 anos. Ainda usava ponto final em mensagens de texto. Eu nunca a tinha visto retrucar alguém na vida. E agora estava dando um golpe certeiro. Em seguida, Denise postou de novo, desta vez um vídeo. Era o Rob lendo o roteiro do cruzeiro, incrédulo. A legenda dizia: acho que ainda estamos em choque. Karen, você nos deu algo que nunca imaginamos viver. Você não tem ideia do que isso significa para nós. Minutos depois, minha mãe postou uma foto borrada da neve do lado de fora da janela da cozinha, com a legenda: alguns de nós não precisam de viagens chiques para se sentir gratos. Aquilo foi o limite. Ela me ligou.
O telefone tocou 6 vezes antes de eu deixar cair na caixa postal. Depois de novo. E de novo. Por fim, atendi. Ela nem fingiu ser gentil. Disse que não entendia como eu podia humilhá-los daquele jeito. Disse que o cruzeiro claramente era uma provocação. Me acusou de esfregar na cara deles que não eram bons o bastante nem para um agradecimento. Eu disse que não estava esfregando nada. Apenas dei um presente, como pessoas normais fazem. Ela perguntou se eu podia cancelar. Disse que eles sempre sonharam em fazer um cruzeiro, que talvez significasse mais vindo de mim, que família de verdade deveria vir em primeiro lugar. E eu respondi: vocês tiveram a chance. Depois desliguei. Eu ouvi a minha filha rindo no quarto ao lado, fazendo as bonecas brigarem por causa de biscoitos. Ela nunca saberia de nada disso. Nem precisava. No dia seguinte, minha irmã deixou de me seguir em todas as redes sociais. E então eu vi o prego final. Meus pais tinham me bloqueado. Corte total. Eu sorri. Quando meus pais me bloquearam, achei que aquele fosse o grande final deles. A saída dramática da história. Eles achavam que estavam no controle. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que tinham feito. Só um último gesto desesperado por atenção e, depois, silêncio. E eu acolhi aquilo. Minha filha e eu estávamos bem. Mais do que bem. Estávamos criando nossas próprias pequenas tradições, planejando uma noite de cinema no quintal usando casacos de inverno, assando muffins às 9 da noite só porque deu vontade, e rindo de verdade dentro de casa. Risadas reais, daquelas que não ecoam em paredes cheias de julgamento. Mas pessoas como meus pais não sabem ficar em silêncio. Não por muito tempo. Elas precisam de plateia. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Código de área local. Atendi sem pensar, meio esperando que fosse a escola, talvez um vizinho. Em vez disso, era meu pai. A pausa depois do meu alô disse tudo. Ele não esperava que eu atendesse. O tom dele estava duro, como se estivesse ensaiando. Começou com: eu sei que as coisas ficaram um pouco tensas, e logo mudou para uma conversa fiada a qual eu não respondi. Então veio o verdadeiro motivo da ligação: a conta de gás. Ele disse que o inverno tinha sido pesado, que o aquecedor estava falhando e que a conta quase tinha dobrado. Disse que eles não esperavam que eu pagasse tudo. Só ajudasse um pouco, como antes. Só mais um mês, talvez 2. Eu permaneci em silêncio. Então ele perguntou, de forma casual, sobre o portal da hipoteca, como se ainda estivéssemos naquela fase em que ele podia fingir esquecer a gravidade da posse legal. Perguntei o que ele queria dizer. Ele hesitou e então sugeriu que, talvez temporariamente, eu pudesse voltar a fazer os pagamentos. Disse que eles estavam se organizando, mas que, como eu já vinha pagando antes, fazia sentido. Ele até se ofereceu para manter minha mãe fora disso desta vez, como se ela fosse uma carta fora do baralho que ele pudesse segurar pelo preço certo. Eu disse que ia pensar. Depois desliguei. Abri então a pasta que mantinha no meu computador havia 4 meses, chamada Plano de Saída. Dentro, estavam rascunhos de documentos que eu tinha mandado revisar por um advogado, só por precaução. Comecei aquilo depois da 3ª vez que meus pais atrasaram as próprias contas de serviços, mesmo com a hipoteca sendo paga por mim. Eu não tinha nenhuma intenção de continuar legalmente ligada a pessoas que me tratavam como uma estranha. No dia seguinte, assinei os documentos. Uma transferência legal completa da casa de volta para o nome deles, com efeito retroativo a janeiro. Enviei tudo por correio registrado, com confirmação de entrega. Junto, coloquei um bilhete impresso: vocês agora têm total propriedade e controle, exatamente como queriam. Feliz Natal. 2 dias depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz. Começou baixa, depois ficou alta, depois voltou a baixar. Ela disse que eu estava sendo sem coração, que os tinha pegado de surpresa, que isso não era coisa de família. E ainda mencionou o cruzeiro. Ela disse que, se eu tinha dinheiro para gastar daquele jeito, claramente eu não estava passando dificuldade. Perguntou por que eu preferia dar aquela experiência a pessoas de fora, em vez de aos que me criaram. E então disse algo que eu não esperava.
Disse: nós sabemos que não fomos perfeitos, mas você nos fez parecer monstros. Fiquei sentada por um momento, deixando aquilo entrar. Não porque doeu, mas porque foi a primeira vez que ouvi ela admitir que não eram perfeitos. Ainda assim, não houve pedido de desculpas. Não havia arrependimento. Ela só odiava como tudo aquilo os fazia parecer. Então veio a última reviravolta. À 1 da manhã, minha irmã me mandou uma mensagem com o print de uma reserva de hotel em Miami. Disse que tinha marcado uma viagem para se mimar. Em seguida, sem nenhum traço de ironia, perguntou se eu podia mandar o link daquele site de cruzeiros, porque ela e o novo namorado estavam pensando em ir para algum lugar tropical também. Eu não respondi. Ela mandou outra mensagem. Você provavelmente já percebeu que a Denise e o Rob não vão aproveitar esse cruzeiro do jeito que a gente aproveitaria. Eles não são exatamente o tipo de gente de cruzeiro. Foi ali que eu percebi que nenhum deles jamais entenderia. Nunca foi sobre dinheiro. Nem sequer sobre o cruzeiro. Era sobre ser escolhida, respeitada, algo que nunca me deram, mas sempre exigiram de mim. Então respondi à mensagem dela com uma única palavra: não. Ela respondeu com um gif de alguém revirando os olhos. Depois disso, recebi um print de uma prima em comum. Minha irmã tinha postado um story dizendo: nada pior do que alguém que precisa se sentir poderoso segurando presente sobre a cabeça dos outros. Engraçado vindo de quem riu quando minhas coisas de infância foram jogadas na rua. Aquela foi a última mensagem que recebi de qualquer um deles. E, de repente, tudo ficou silencioso de novo. Não daquele silêncio tenso, esperando o próximo golpe. Era um silêncio real, de paz. Olhei para minha filha dormindo na cama e percebi que ela não tinha mencionado eles nenhuma vez desde o Natal. Não perguntou por que não ligaram. Não sentiu falta. Eu também não. Um mês se passou e eles não voltaram. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum e-mail. Minha irmã parou com as indiretas nas redes sociais. Meus pais pararam de postar frases enigmáticas. Foi como se todos tivessem decidido coletivamente que eu não existia mais. E, sinceramente, acho que essa foi a primeira escolha saudável que eles já fizeram. A única coisa estranha foi o quanto eu esperava que eles tentassem de novo. Depois de anos de bumerangues emocionais, cortes, explosões, reconciliações, eu ficava aguardando a próxima fase. A viagem de culpa, a reconciliação falsa, o susto de saúde urgente que nunca era de verdade. Mas nada disso aconteceu. Um dia, a casa, agora totalmente no nome deles, apareceu no Zillow. Foi assim que descobri que estavam vendendo. Uma amiga me mandou o link. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. A descrição dizia: casa de família, cuidadosamente mantida, pronta para novas memórias. Eu ri alto. Não havia uma única lembrança naquela casa que eu chamaria de amorosa. Mas imagino que fosse preciso vender a história junto com o imóvel. Eles se mudaram 3 semanas depois. Sem endereço de encaminhamento, sem despedida. Nem sequer perguntaram se eu queria algo que ainda estivesse no sótão, o que, sinceramente, eu não queria. Imagino que minha irmã tenha se apropriado de tudo que tinha algum valor e depois sorrindo às minhas costas. Era exatamente o tipo de coisa que ela sempre fazia. Que ficasse com aquilo. E então aconteceu. Numa manhã de sábado, eu estava no quintal com a minha filha. Ela pulava numa pilha de folhas meio congeladas, gritando algo sobre ser um monstro de folhas. Eu tomava café, ainda meio sonolenta, quando ela olhou para mim e disse algo que eu não esperava: a vovó foi embora para sempre. Foi a primeira vez que ela mencionou minha mãe em semanas, talvez meses. Ajoelhei e perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu: eu ouvi você dizer que ela não vai voltar. Eu não me lembrava de ter dito isso, mas provavelmente disse. Falei que talvez ela volte algum dia, mas que não era algo que a gente estivesse esperando. Ela assentiu e disse: tá bom. E voltou a pisotear as folhas. E, assim, eu percebi que tinha acabado. Não houve uma cena final dramática. Nenhum confronto com lágrimas. Nenhum momento em que alguém implorou na varanda, debaixo da chuva. Terminou exatamente como deveria. Não com gritos, mas com silêncio. Não com vingança,
mas com um limite tão sólido que eles não podiam escalar, torcer ou contornar com culpa. O cruzeiro aconteceu sem nenhum problema. Denise e Rob mandaram fotos de cada parada, sorrindo como adolescentes, enviando cartões postais para minha filha, que colou todos na parede do quarto. Eles voltaram radiantes, falando de mergulho com snorkel, dança e novas amizades. Provavelmente foi a melhor coisa que já dei a alguém. Meus pais, por outro lado, desapareceram na nova versão da própria história. Soube por terceiros que disseram aos vizinhos que venderam a casa porque o bairro estava decaindo, que eu tinha me mudado e já não estava muito presente. Tudo bem. Que fiquem com a versão deles. Eu conheço a minha e, mais importante, estou vivendo ela. A vida da minha filha está cheia de pessoas que a escolhem, que aparecem, que não tratam o amor como uma transação. Eu sou uma delas agora. Então não houve pedido de desculpas, nem discurso de cura, nem reencontro épico. Apenas paz. E eu fico com isso, sempre.